Bom dia novamente à igreja. Bom dia novamente. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo 29. Esse é um texto bíblico que me comove profundamente. É um texto deslumbrante e de muito impacto na história do povo exilado do nosso Deus. Jeremias 29, versículo 1 ao 14. Amém? Todos acharam? Diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça. Dependemos da tua misericórdia, da tua graça, sem as quais não sobrevivemos nem existimos. Somos mantidos pelo Deus da providência. E pela tua graça nós estamos aqui e somos o que somos, Senhor, pela graça de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos assista com o poder do teu Espírito Santo, que tu perdoes os nossos pecados e não nos trate segundo, Deus, os pecados que cometemos. Não nos trate, Deus, segundo as nossas oscilações. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, como os céus estão acima da terra, o Senhor é o Deus que afasta de nós nossos pecados e transgressões. Pedimos que o Senhor edifique a sua igreja pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como viver quando Deus nos chama a permanecer em um lugar onde nós não gostaríamos de estar? Quando nós nos sentimos puxados e empurrados por força de circunstâncias maiores do que nós, para lugares confortáveis e espinhosos
que representam para nós um grande desafio de perceber continuidade e sentido de vida. Sabe quando a gente chega naquele lugar que a gente fala assim, não, eu vou esperar isso acabar para eu continuar a viver. Sendo que não dá para olhar para um cenário da vida dizendo, vou esperar esse cenário terminar para eu continuar a viver. Porque o cenário indesejoso é vida. A vida não tem rascunhos. A vida não tem parênteses de descontinuidade, onde nós podemos imaginar, aqui tudo para e depois continua. Nós gostaríamos que fosse assim. Mas você só tem uma vida para viver. Você e eu não somos atores, não performamos. E nós não estamos encenando. Nós estamos vivendo. Por isso nós devemos viver o nosso melhor potencial de vida em santidade, em obediência para a honra e glória do nome do nosso Deus. Esse texto fala de exílio. O povo de Israel já sofreu o cerco. A primeira deportação já havia acontecido, dentre os quais estava Daniel, o profeta, no ano 605 antes de Cristo. Então a numeração é ao inverso. E quando há o ano 590 antes de Cristo, há uma outra deportação, nós estamos diante dela, nessa deportação, onde a nata de Jerusalém é conduzida para a Babilônia. Sacerdotes, os anciãos, os nobres, os profetas, e o texto fala inclusive de uma classe profissional, nominando essa classe profissional por ferreiros e carpinteiros. Eu não pense neles como uma classe inferior, abaixo na estratificação social, mas como uma classe que dominava técnicas e artes e fazia parte de uma elite, a qual também foi deportada pelo próprio interesse do império e de ter profissional e mão de obra qualificada para que fosse matéria-prima para a construção dos seus ideais de grandeza. Essa turma pertence ao povo de Deus. Morava em Jerusalém, na cidade de nosso Deus e seu santo monte. Já cantaram isso? A cidade do rei Davi. A cidade que tinha o templo, sobre o templo Sião, que embora não fosse o templo mais elevado e alto, em termos de altura, na poesia de Israel era considerado o monte mais elevado, porque neste monte estava o templo e no Santo dos Santos a Arca da Aliança, que abrigava simbolicamente a presença de Deus e era a representação do trono de Deus na face da terra, a arca entre os querubins. Era um lugar que simbolicamente mostrava o epicentro do trono de Deus, porque a arca era a representação do trono e da presença de Deus. Era a cidade dos sacerdotes, era a cidade da dinastia nobre de Davi, a qual estava ligada à promessa de um rei messiânico que viria daqueles rebentos para governar o mundo. Olha que memória poderosa esse povo tem de Jerusalém. A Jerusalém do sacerdote, dos profetas e do templo. Esse povo acreditava, animados pelos seus falsos profetas, que jamais a glória de Jerusalém passaria. Jamais. A cidade do templo. O templo está associado à presença de Deus. Logo, uma violação sobre o templo representaria, supostamente, uma vitória sobre Deus e sua presença. Logo o templo, ele é inamovível, ele é intocável. Porém, não. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque a promessa de Deus, ela está vinculada ao seu caráter e santidade, mas a presença de Deus não depende, não está condicionada a um lugar cerimonial
que era associado a muita liturgia, a muita solenidade, mas faltava reverência e o templo se tornou um amuleto da sorte. Na história de Israel, até mesmo o episódio de carregar a arca para a guerra, esperando que a presença da arca representasse vitória automática, foi praticada pelo povo hebreu. E essa experiência de tornar templo e arca em uma superstição estavam se perpetuando na história do povo de Deus. Então Jeremias, o profeta sobre o qual nós estamos falando hoje, meditando nesse livro, ele era uma voz estoante. E era como se ele não fosse patriota. Porque os falsos profetas, eles diziam, não, o templo não será tocado, o templo é um lugar intocável, inamovível, Jerusalém nunca irá ser destruída. Não, o exílio nunca vai acontecer. Por isso ele foi um profeta perseguido, preso no pátio da guarda, colocado na cisterna. Por isso ele era objeto de ridicularização, porque Jeremias era um profeta contra o seu tempo e contra o templo. Era um profeta que não profetizava e que as pessoas gostavam de ouvir. Ele estava desconstruindo uma fé supersticiosa que acreditava em objetos sagrados como relíquias supersticiosas e amuletos. Jeremias dizia, não, vai acabar. Isso tudo vai passar e o povo de Deus vai para o exílio. Ele falou algo interessante. Se lembram de Siló? Siló foi aquele espaço cultico religioso de Israel, lá da época dos juízes até a época de Samuel. Mas os filisteus vieram, saquearam a Arca da Aliança e Siló caiu. Jeremias está dizendo, Siló caiu. Vocês têm uma referência histórica de que não há lugares que são eternamente sagrados. Jerusalém vai cair. Agora, imaginem esse povo vivendo isso. Parece uma grande crise teológica. Porque Deus promete a multiplicação da posteridade de Abraão. Deus promete um Messias, um Salvador. Mas parece que tudo está se terminando e chegando ao fim. Logo, a crise teológica era, as promessas de Deus vão continuar? Ou tudo vai acabar? Esse povo vai ser exterminado. E é claro que Deus, de modo muito soberano, sábio e justo, ele continuaria a sua promessa. Mas o ponto é que ficou para trás todas as memórias desejáveis e agradáveis. A gente às vezes não se sente assim, deixando para trás uma vida para a qual a gente gostaria de voltar. Uma espécie de nostalgia, de saudosismo, onde presumivelmente o melhor ficou para trás. Esse é um típico discurso do saudosista. Ah, os anos dourados. Tudo ficou para trás. Não há bondade, esperança para frente. Mas há uma vida para trás boa. O problema é que a vida boa para trás não é a vida para a qual eu posso ir, porque para trás eu não volto, eu só vou para frente. O passado passou e eu preciso deixar o passado passar. Mesmo diante de desafios difíceis de serem compreendidos, como era aquele desafio para o povo de Deus, compreender a continuidade de promessas e da aliança em meio a um aparente extermínio e descontinuidade, o povo precisava continuar porque Deus estava mandando o povo continuar. E nós devemos continuar perseverando, obedecendo no caminho da santidade, esperando contra a esperança, vivendo desafios teológicos grandes, mas acreditando que o desafio teológico não é para quebrar a fé, mas é para alimentar a fé e para dizer, eu não entendo, não compreendo, mas Deus continua sendo o mesmo, Ele é imutável e Ele haverá de cumprir as suas promessas. Um grupo é deportado para a Babilônia. É interessante, eu estou aqui ainda contextualizando no preâmbulo da coisa, para te ajudar a ler a Bíblia também.
Perceberam que antes dessa deportação, Daniel foi? Onde está Daniel que você lê? Ele foi antes. Agora, uma outra turma vai, num momento muito crítico. O templo ainda não estava destruído. Ainda estava em atividade. 11 anos depois, o templo será destruído após um cerco cruel. E o último cerco. Nesse grupo que vai, tente imaginar um fato impressionante, interessante. O profeta Ezequiel, que é o próximo livro, foi. Jeremias escreve uma carta aos exilados de Jerusalém. Ezequiel deve ter ouvido essa carta. Às margens do rio Quebar, já num campo de concentração de refugiados judeus, ali na Babilônia. O profeta que vai ouvir, que vai continuar profetizando. Outro ponto importantíssimo é que Jeremias profetizou durante todo o seu ministério como uma voz distoante, enquanto a profecia regular praticada em Israel, que supostamente era a voz da ortodoxia, dizia: o templo não será destruído. Jeremias dizia: será destruído. Um outro profeta no Novo Testamento, seguindo a tradição e a herança do profeta Jeremias, também falou que o templo seria destruído. Quem? Jesus. Profetas podem dizer o templo será destruído. Profetas podem dizer o exílio vai chegar. Outro fato muito interessante sobre essa profecia é que a profecia ela é contra-intuitiva. Como assim? Jeremias, ele vê 2 cestas, com figos bons e figos maus. E ele fala o seguinte: os figos bons, comíveis, saborosos, são os figos dos exilados que vão para Babilônia. E os figos ruins são aqueles que ficam em Jerusalém. Não parece que é o contrário? Figo bom, frutífero, comível, saboroso, é quem fica na terra de Deus, Jerusalém. Mas o que o profeta está dizendo é o seguinte: o meu decreto, a minha ordem é que Nabucodonosor, ele se apodere da cidade santa e, como uma forma de disciplina e juízo sobre o meu povo que praticou idolatria, esse povo deve dizer sim para Nabucodonosor e deve se submeter. E deve ir. E ele fala: se você for e não se rebelar contra o meu juízo em Nabucodonosor, você faz parte da cesta dos figos bons. Se você se rebelar e ficar em Jerusalém, você faz parte da cesta dos figos maus. Não parece que é o contrário? Ele também profetiza com uma junta de bois em cima do ombro. E ele anda para que as pessoas vejam. E ele diz: do mesmo modo, vocês devem se submeter ao jugo de Nabucodonosor. E vocês devem ir. Profeta não é aquele que diz o que você gosta de ouvir. Profeta, quem prega o evangelho, é aquele que prega uma palavra que pode ser contra você, que pode ser contra mim, que pode me desmoronar, que pode quebrar as minhas ideias cristalizadas, as minhas crenças, que não são as crenças do evangelho. O profeta, ele quebra as superstições. Dito isso, o profeta Jeremias escreve uma carta aos exilados. Nós estamos dentro de um livro, dentro do qual, nesse capítulo, se registra o conteúdo de uma carta. Jeremias ainda está em Jerusalém e ele envia por uma espécie de corpo diplomático que ainda mantinha relações com Jerusalém e que estavam a caminho da Babilônia, foram para a Babilônia. Ele envia uma carta. E o curioso é que essa carta manda viver. Resumindo essa carta manda viver. Mas manda viver nessas condições. Cercos já se impuseram, o povo perde a liberdade, o povo é deportado para a Babilônia, está num campo de concentração às margens do rio Quebar, a Babilônia. A situação vai se agravar, vai piorar. Porque o templo ainda será destruído, a cidade queimada.
Naquele último cerco, as mulheres comiam seus próprios filhos. A comida não entrava na cidade. Isso é história bíblica. Não fiquem em Jerusalém, vão para a Babilônia. O primeiro ponto dessa carta que me impressiona é o início dela. Assim diz o Senhor, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Todos os exilados que eu deportei. Se você ler antes, o versículo 1 dirá assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado. Versículo 1 diz o povo que Nabucodonosor havia deportado. O versículo 4 diz o povo que eu deportei. Se você olhar para a história bruta, nua e crua, você terá essa informação que é verdadeiramente histórica. Nabucodonosor deportou. Ele foi um tirano, um déspota, à frente de um império com sede de poder e de expansão. E do ponto de vista histórico das causas secundárias, ele deportou. Mas do ponto de vista da causa primária, do Deus que é a causa de todas as causas, eu deportei. Porque Deus se instrumentaliza de tudo e de todos para cumprir o seu propósito. Isso significa que Deus ele faz o mal? De modo algum. Deus ele é bom, santo e justo. Mas o mal ocorre sob a autoria de agentes livres que, sob a permissão de Deus, praticam por conta própria e por si mesmos a maldade guardada em seus corações. No entanto, a boa notícia é que Deus é tão soberano que até o mal é um agente sob o seu domínio. E outro ponto consolador também é que Deus é tão bom, mas tão bom, que até o mal ele pode transformar em bem. Ou melhor, que até do mal ele pode extrair o bem. Se lembram de José no Egito falando para os seus irmãos: o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bem. Não é que Deus aprove o mal. Deus ele olha para o mal e desaprova. Ele se ira contra o mal. Ele se ira contra Israel que pecou por meio da Babilônia e depois vai se irar contra a Babilônia, que foi tirânica sobre Israel. No entanto, nesse mundo de agentes livres, perversos e maus, nós podemos supor que tudo está lançado ao próprio coração mau das pessoas e que Deus está simplesmente olhando como um mero observador. Mas não está olhando como um mero observador. Deus não está em uma arquibancada, ele está em um trono. A arquibancada é o lugar de espectadores passivos. O trono é o centro do universo. E o centro do universo está nas mãos de Deus. Esse povo foi deportado em última instância por quem? Por Deus. O texto fala: eu os deportei. Se nós estamos onde estamos e vivendo o que nós estamos vivendo, nós estamos sob o trono do Senhor. Tudo está sob o trono do Senhor. Não há nada no mundo com o qual Deus não se relaciona, sobre o qual ele não possa dizer: isso é meu e me pertence. Tudo se conecta ao trono de Deus. E esse povo recebe então, na abertura dessa carta, a mensagem de que eles não estavam ali porque eles eram desafortunados, azarados e tinham uma sorte infeliz, mas estavam ali ainda como povo de Deus e povo sob o trono de Deus. Independente de onde eu e você estejamos, nós somos povo de Deus, estamos sob o trono de Deus, não somos azarados,
não somos desafortunados e estamos sob uma história de redenção que parece ou parecia que estava chegando ao fim, mas que tinha a sua continuidade dentro do que Deus queria e haveria de fazer. O texto, ele prossegue, mostrando que nós temos que continuar vivendo. Continuar vivendo, em primeiro lugar, sob o trono de Deus. Amém? É vida corandel. É vida diante de Deus. Esse é o resumo da vida cristã. É vida diante de Deus. A vida que você vive é vida diante de Deus. O texto continua dizendo, viva no exílio. More no exílio. Construa a sua casa no exílio. Plante árvores e faça pomares frutíferos no exílio. Tenha filhos no exílio. Os dê em casamento, procurando esposas para eles no exílio. Percebem o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo, pela boca de Jeremias, olha, façam uma vida rápida, improvisada no Egito. Montem barracas e tendas porque vai passar rapidinho. Não adquiram casas, não comprem nada, não passem escritura de nada, porque vai ser muito rápido. Não vai ser rápido. O falso profeta dizia, não vai ter exílio. Depois que o exílio aconteceu, o texto está dizendo que falsos profetas também foram. E quando eles vão, eles continuam dizendo, e tem um chamado Ananias que vai dizer 2 anos. É rápido. Mas o profeta de Deus fala, é exílio duradouro. O falso profeta diz, é exílio rápido. É só improvisar. É só levar a tenda. Jeremias, pela boca divina, ele fixa um tempo, 70 anos, e Deus, ele fixa tempos para as tribulações. E elas ocorrem exatamente na cronologia divina, ou no kairos divino. Não podemos mudar os tempos e épocas do Senhor que Ele tem determinado na sua soberania. E diante desse fato, Ele também não está dizendo vivam vidas miseráveis até que os 70 anos expirem e passem. Ao contrário disso, o versículo 5 diz, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Existe algo mais estático que uma casa? Não um trailer, não é um motorhome, é uma casa. Não é tenda, é casa. Construam casas. Por quê? Porque vocês vão morar aqui. Isso é contraintuitivo para um profeta, que fala dos figos bons parecendo que são figos ruins. Que fala de um exílio duradouro enquanto parece que a voz consoladora seria, meus irmãos, vai passar, vai ser rápido. O templo é intacto, imóvel, nunca será destruído. No entanto, o profeta de Deus, ele não está aqui patrocinando uma vida miserável. Ele está dizendo, vocês podem viver de modo bem-aventurado, feliz, para a honra e glória do nome de Deus, onde? No exílio. Então construam casas. E construir casas significa o seguinte, significa que não é um lugar passageiro, mas é um lugar no qual eles haverão de fazer uma vida acontecer, porque casa não é só um imóvel. Casa é o lugar que você faz uma vida, que você constrói um lar. Casa tem café da manhã, tem um lanche da tarde, tem o ensino dos filhos, a educação. Casa tem disciplina, tem hora de dormir, tem hora de acordar. É uma vida. E vocês vão viver aqui. Então, voltando para aquele ponto, eu ressaltei logo no início, o exílio não é rascunho. Não é ensaio, é vida. Eu e você não podemos dizer, essa vida não é minha. Eu sei que às vezes nós temos essa sensação. Eu já tive de dizer, não, essa não é minha vida. Eu me senti em lugares desconfortáveis, eu disse para mim mesmo,
essa não é a minha vida, não parece a minha vida, essa não é a minha vida. Mas lá no fundo do coração, pelas escrituras sagradas, o Senhor me confirmava, essa é a tua vida. É a vida para a qual eu te chamei para viver, para te provar, para moldar o seu caráter. Para você se tornar o servo forjado que eu quero que você seja. E Deus, Ele nos prova na fornalha da dor e do sofrimento, como a fornalha prova o ouro. O Senhor nos prova ali. Então viva fazendo casa. Mas além disso, ainda nessa linha, o texto fala, plantem pomares e comam o seu fruto. O que me impressiona é o seguinte, as metáforas ressaltam a durabilidade do exílio. Porque você não planta para colher de modo imediato. Nós gostaríamos, né? Lança semente e nasce uma árvore. Só a ficção. O João pede feijão. Mas aqui não. Na natureza, conforme Deus ordenou, tem tempos e épocas. O agricultor, ele lida com a paciência e com a espera. Ele planta, ele rega, e ele é um observador daqueles fenômenos de crescimento da natureza, e ele vai cultivando uma plantação. Para que esse povo plantasse e comesse do fruto, esse povo deveria esperar. Quanto tempo cresce uma videira, uma figueira, uma oliveira? Eles deveriam estar ali. Vejam, vocês vão plantar. Mas o texto não fala só vocês vão plantar e deixar para a Babilônia. Vocês vão plantar e vão comer dos seus frutos. A mesma lógica permanece. Casem e tenham filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento. Eles terão que se casar, ter filhos e dar os filhos em casamento. Então, fala de um processo geracional. Não simplesmente terão filhos. Os filhos vão crescer e serão dados em casamento. Vocês vão continuar como povo da aliança de Deus aqui, às margens do rio Quebar, na Babilônia, nesse ambiente politeísta, nesse ambiente idólatra. Eu vou purificar vocês. Quando vocês tinham Jerusalém em terra, vocês não me adoravam, mas agora, sem templo, sem sacerdote, sem a sua terra, vocês vão me adorar. No ambiente supostamente perfeito, não havia adoração genuína, mas na Babilônia haverá de ter vida e adoração, porque não é o ambiente que nos determina. Somos nós que podemos viver em obediência, com a graça de Deus, em meio a circunstâncias que são completamente desfavoráveis a ser um servo de Deus e uma serva de Deus. É muito contraintuitivo esse texto. Morem onde vocês não querem morar. Vivam onde vocês não querem trabalhar e plantar. Tenham filhos e filhas onde talvez vocês digam, aqui não é ambiente para ter filho e filha. Aqui não dá para criar um filho. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, eu não quero ter filho não, pastor. Nesse mundo cão, nesse mundo violento, eu não quero ter filho. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, não. Os filhos são herança. E vocês haverão de continuar a história de povo de Deus aqui. Aqui a história continua do povo de Deus. Aqui há uma comunidade da aliança. E hoje nas grandes Babilônias mundiais, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, nessas grandes Babilônias, a história do povo de Deus pode continuar e vai continuar. Sabia que você mora em uma Babilônia? Eu moro numa Babilônia. Uma Babilônia de sensualidade e banalização do sexo. Um sexo sem conjugalidade e aliança, mas simplesmente animalesco. Sem alma e sem pacto. Nós vivemos num país cheio de idolatrias. Nossas taxas de corrupção na política e até nas empresas privadas também são as maiores, ou estão entre as maiores do mundo. No seu trabalho há um ambiente hostil,
perverso de disputas desleais. Eu e você vemos a maldade de Deus em todos os lugares. Quantos aqui não são explorados pelos seus chefes? Piadinhas. Quantos não são perseguidos e vivem em ambientes tóxicos? No entanto, é aqui que o Senhor vai nos usar. Na Babilônia é o lugar onde Daniel não se prostra diante da imagem de quem? De Nabucodonosor. Porque a Bíblia diz, olha, vai com ele para o exílio, porque é o meu decreto, é o meu juízo. Mas o texto não diz se prostra diante dele. Você vai orar pela paz da Babilônia. Mas você não vai se servir ao propósito de adorar Nabucodonosor. O texto prossegue de modo ainda muito contraintuitivo, ou seja, contra a dedução natural, porque o versículo 7 fala assim: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Agora eu vou te explicar por que isso é completamente contraintuitivo. Não é facilmente compreendido como a lógica do povo de Deus. Os salmos falam o seguinte: orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém era a cidade do grande rei, a cidade de Deus e seu santo monte, da Arca da Aliança, dos sacerdotes, que Davi conquistou dos jebuseus, para ali fazer a capital do reino de Judá. Deus se revela ali, é a cidade dos profetas. Então o povo estava habituado a orar pela paz de Jerusalém, porque a prosperidade de Sião, da terra de Deus, significava o projeto de Deus avançando para a terra, de Deus se tornar conhecido por meio de Israel, até que o Messias viesse. Mas agora o texto está falando da Babilônia e diz: orem pela Babilônia. Mas a Babilônia, que é uma descendente de Babel, você lembra de Babel? Aquela torre cujo topo deveria chegar aos céus, naquela pretensão humana megalomaníaca de dizer: tornaremos o nosso nome célebre. Aquela era a ancestralidade, a raiz da Babilônia, Babel. Babel é a cidade dos homens, é a cidade da ganância, da estupidez, da idolatria. É a cidade que não ama a Deus, tóxica, que não se importa com o que nós nos importamos. A Bíblia tem duas grandes cidades que são a representação do projeto de Deus e do projeto humano. Jerusalém é a cidade de Deus. Apocalipse termina falando da nova Jerusalém que desce dos céus, porque ela continua sendo um padrão do que Deus pretendeu na história que o seu povo fosse. Jerusalém é a cidade de Deus. Mas a Babilônia é, na Bíblia, o padrão da cidade dos homens, construída sobre vaidade do homem que diz: tornarei o meu nome célebre. E se Apocalipse diz que Jerusalém desce dos céus, a nova Jerusalém, Apocalipse também diz: a Babilônia caiu. Porque a Babilônia, em Apocalipse, também é uma cidade dos homens, perversa, e uma cidade que será derrotada. Aí o nosso texto vai dizer: orem pela Babilônia. Essa oração pela Babilônia é uma oração para que o projeto maligno e perverso floresça? Não. É a oração para que o projeto de Deus atinja também a cidade dos homens. É a oração para que o povo de Deus seja sal da terra e luz do mundo na Babilônia. Orem, porque na paz da cidade vocês terão paz. Outra coisa também que não é intuitiva. Por quê? A gente pensa assim: orem para a Babilônia, porque na paz do povo de Deus, a Babilônia vai ter paz.
Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, da sua paz, a Babilônia, vocês terão paz. Orem para que a cidade seja uma boa cidade para se morar. E aí, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles trabalham. Eles são bons profissionais ali. Neemias haverá de ser, já em outro império, um bom copeiro também. Esté, ela será também uma rainha. Ou seja, nesses ambientes perversos, você não pode dizer, não, é difícil. Você pode dizer, é difícil. No entanto, é exatamente para isso que Deus me chamou. A dificuldade não é o diagnóstico para você dizer, então eu posso sair. A dificuldade é o diagnóstico para você dizer, eu vou depender de Deus, eu vou. E eu vou orar pela Babilônia. Orem pelo Rio de Janeiro. Orem pelo Brasil. Orem pelas eleições presidenciais. Orem pelo legislativo, judiciário, executivo. Orem pelos magistrados do nosso país, pelos professores da nossa pátria, pela educação, pela saúde. Orem pelo avanço da obra missionária para que a Babilônia se torne Jerusalém. O que o texto está dizendo é o seguinte, orem pela Babilônia como vocês oravam por Jerusalém. Para a Babilônia virar uma Jerusalém. Uma cidade de Deus. Agostinho de Hipona, conhecido carinhosamente como Santo Agostinho, escreveu o livro Cidade de Deus. E a tese dele nesse livro é que é a cidade de Deus e dos homens. A cidade dos homens, ela é estabelecida pela cupidez e pelo desejo humano, pela ganância. É uma cidade centrada no ego e em si própria. E a cidade de Deus, ela é centrada no amor e na glória de Deus. Duas cidades. E o argumento que ele vai desenvolvendo na Bíblia, no livro, em forma de uma teologia bíblica mesmo, Agostinho de Hipona, ele mostra a ancestralidade da Babilônia e diz, veio de Babel. A cidade que disse, o meu nome vai ser célebre. Mas Jerusalém foi fundada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essas cidades são exemplos e metáforas. Porque o evangelho pode entrar na Babilônia e pode também entrar no Egito de Faraó. Aliás, o Egito já se tornou, na fé cristã, nos primeiros séculos, um lugar florescente do cristianismo. Alexandria era no Egito. Agostinho de Hipona, ele era um africano. Então esses lugares são exemplos e metáforas, e não para nós olharmos para eles, nossa, o Egito. Então, o Egito até hoje é o Egito da Bíblia de Faraó. Não. O ponto é que Deus atinge os povos e as nações. Já no Antigo Testamento já se diz, orem pela Babilônia. Procurem a paz da cidade por onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. É verdade que na nossa paz, outros vão ser impactados também com a nossa paz. É verdade, mas esse texto está dizendo outro ponto de vista. Está dizendo, na sua paz, Babilônia, vocês terão paz. É bom morar em um lugar que tem justiça, não é? É bom morar em um lugar onde tem segurança. Então nós precisamos orar por justiça, por segurança, por leis justas no nosso país. O que nós devemos fazer? Esse texto mostra que profissionais floresceram nesse lugar. E aqui nós temos uma heterogeneidade muito bonita, vários profissionais aqui. Na saúde, na educação, na justiça, no mundo corporativo, em lugares que têm implicações com publicidade, jornalismo, ou então meio ambiente, música e arte. Nós precisamos levar a beleza de Deus ao mundo por meio das nossas profissões como embaixadores do reino de Cristo, porque nós somos missionários onde nós estamos. Quando nós retemos o nosso dom, o mundo é prejudicado pela retenção de um dom que poderia ser dado como oferta. Quando há silêncio de quem toca bem, a gente deixa de ter música. Quando há falta de ações engenhosas de quem pode inventar energias limpas,
a gente deixa de ter um mundo mais bonito e uma criação de Deus mais preservada. Nós precisamos promover a justiça em tribunais. Precisamos levar ao mundo beleza pelas artes. Precisamos levar ao mundo a melhor educação possível para a honra e glória do nome de Deus. E tudo isso por meio de Jesus, para Jesus, sem deixar de silenciar o testemunho do Evangelho de que nós somos o que somos pela graça de Deus e que a graça de Deus em Jesus Cristo nos transforma em pessoas absolutamente novas. O texto prossegue e nós vamos prosseguir com o texto na semana que vem. Nós vamos falar sobre essa continuidade da vida do exílio, mas particularmente na semana que vem, do propósito de Deus explicitamente claro nesse texto, a razão pela qual o Senhor nos leva para o exílio. Alguma coisa nós já falamos já. Deus é soberano e habita em um trono e Ele quer nos forjar. Mas o profeta Jeremias tem palavras da sua profecia específicas para dizer o que Deus tem para a gente. Como os planos de Deus, eles prevalecem. Hoje, eu termino dizendo para você e para mim, cumpra a sua missão no exílio. Amém? Qual é o seu dom espiritual, seu talento? Qual a profissão que Deus te deu? Não é possível que a sua vocação nesse mundo passe ao largo da sua vocação profissional. Que Deus é esse que vai te dar um propósito no mundo desconectado da profissão na qual você trabalha 40 horas por semana? Não tem sentido um Deus que te conecta o propósito da nossa vida com aquilo que Ele mesmo nos deu. Então Deus te usará onde você está. Esteja sob o trono de Deus. Não se considere um azarado. Pode não ser consciente, mas às vezes a gente se acha assim. Que tudo de mal acontece com a gente. Não, você é em Cristo Jesus um bem-aventurado. Deus é por você e não contra você. E o amor de Deus, às vezes, ele é estranho. Deus é misterioso no seu amor. E Ele trata os seus filhos, às vezes, com uma aparente, não real, mas uma aparente rispidez. A providência de Deus pode parecer carrancuda, mas não se engane. Por detrás de uma carrancuda providência de Deus há um sorriso escondido atrás das nuvens sombrias de tribulação. Já disse alguém. E ore pela paz da Babilônia, para que a Babilônia não tenha mais a pretensão de ter um lugar grande nos céus, para o seu nome ser célebre, mas ore para que na Babilônia muitas pessoas queiram ser Jerusalém de Deus, engrandecer o nome do Senhor nesse mundo, e é por isso que nós somos Igreja de Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar.